A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Abençoe, Senhor, que esta leitura, Pai, seja ensinamento aos nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Neemias, né? Ontem a gente viu que os inimigos estavam atrapalhando as obras, mas Deus foi vitorioso, eles conseguiram concluir e eles conseguiram continuar com as obras de Jerusalém, né? Hoje o clamor dos pobres no capítulo 5. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos. Então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos e nossos filhos, como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Além, até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o clamor e estas palavras, muito me indignei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois adverti os nobres e os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E convoquei contra eles uma grande multidão, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos como escravos, de acordo com as nossas posses, e vós outra vez venderíeis os vossos irmãos a nós? Então se calaram e não souberam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não andareis no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exiges deles. Então disseram: restituí-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo o homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e fique sem nada. E toda a congregação disse amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. Também desde o dia em que mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão que eu tinha de direito por ser governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, e até os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Como também na obra deste muro fiz a minha parte, e terra nenhuma compramos. Também todos os meus servos se ajuntaram ali para trabalhar. Além disso, dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e também os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós, comiam na minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi meus direitos como governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Aqui o povo reclamando, mas Neemias não gostou, né, obviamente, e ele orou a Deus para isso e conversou com o povo para que não, porque o povo tinha emprestado dinheiro e estava querendo cobrar juros, né?
E então que a usura, aqui no caso que fala usura e juros, ele falou, não, você não tem que cobrar juros não, a situação está difícil para todo mundo, né? A gente tem que ser solidário com o povo. Conspirações contra Neemias no capítulo 6. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer, venha e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria esta obra para ir ter convosco? E do mesmo modo enviaram mensageiros a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito, entre as nações se ouviu, e Gesem diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse-lhe, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que dentre no templo para que viva? De maneira nenhuma má entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate subornaram. Para você ver, né? Aqui uma pessoa, aqui aparentemente vinda de Deus, estava dando o conselho, mas ele, como ele sempre andou nos caminhos do Senhor, Neemias, né? Como Neemias sempre andou nos caminhos do Senhor, ele viu que realmente, ele parou para pensar e viu que realmente esse mandado não era de Deus, porque o homem pediu para ele entrar no templo, e no templo só entram sacerdotes, levitas e mesmo assim consagrados, né? Então, ele viu ali, isso que serve de alerta para a gente, que muitos se dizem vir a favor de Deus, mas na realidade é o demônio que está nos enviando, eles estão nos tentando. E isso é para nos colocar à prova de que se realmente a gente está nos caminhos do Senhor. Aí no versículo 13, para isto subornaram, para me atemorizar, para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa para me difamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas tuas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os gentios que havia em redor, que nós temeram e sentiram-se humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também aqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá eram comprometidos por juramento com ele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante a mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias escrevia as cartas para me atemorizar. Neemias estava sendo atemorizado por todos os lados, né? Mas ele se manteve firme no caminho do Senhor, andando nos preceitos do Senhor. E Deus, obviamente, quem anda nos seus caminhos, Deus os protege, né? No capítulo 7, Neemias estabelece guardas.
Sucedeu que depois que o muro foi edificado e colocados as suas portas, foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza em Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: não se abra as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem bem as portas e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu turno e cada um diante da sua casa. E era a cidade espaçosa e grande, porém pouco povo havia dentro dela, pois ainda as casas não estavam edificadas. Agora aqui é a genealogia dos que voltaram, né? Aqui eu vou pular algumas coisas, viu? Vamos continuar aqui no versículo 5 para ver até onde vai. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro. E nele estava escrito o seguinte: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos exilados, que transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia. Estes voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Nenhum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Aí agora aqui eu vou adiantar, gente, porque aqui está falando os nomes dos que voltaram e pra gente não é interessante isso, né? Os filhos de Ará, Cefatias, os filhos de outro Elão, aqui os levitas, e o capítulo 7 vai todos os servidores e os filhos dos servos de Salomão, 392, dos filhos de Devaías. Aqui é muita gente que voltou, né? E dos sacerdotes, aqui no versículo 64, estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se apresentasse o sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.620, e uma parte dos cabeças dos pais contribuíram para a obra. O Tirsata deu para o tesouro em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais contribuíram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.000 libras e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os netineus e todo Israel nas suas cidades. Aqui, que maravilha, né? Aqui toda a genealogia do povo que voltou do cativeiro. Eles tinham escrito no livro, então ele fez um levantamento para saber, para ter noção de quantos ainda haviam em Judá, né? Aí hoje eu vou prolongar um pouquinho mais. No capítulo 8, Esdras faz a leitura da lei. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os sábios para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante das portas das águas, desde a alva até ao meio-dia, na presença de homens e mulheres, e de todos que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Também estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias.
e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava mais alto do que todo o povo. Então, abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, Banani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelite, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Olha assim, uma coisa interessante aqui, antes de ler o livro de Moisés, né, antes de ler as escrituras, eles louvaram ao Senhor, né, que isso aqui também sirva de alento para a gente também, né, um ensinamento. Antes de começar a leitura, a gente louva primeiro ao Senhor, a gente agradece a Ele a oportunidade, a gente ora a Ele para que Ele nos conceda sabedoria e discernimento, para daí então a gente poder começar a ler a palavra dEle, né. E no versículo 8, e leram no livro, na lei de Deus, então declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, o sacerdote Esdras, que era escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se pôs a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. Assim publicaram e fizeram anunciar por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Vinde ao monte, trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e os trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, na praça, na porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. E dia em dia Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro. Então celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia, o dia da proibição, segundo o rito. Que maravilha, aqui todos entenderam e compreenderam as palavras do Senhor que estavam escritas, né? Que Moisés as escreveu inspiradas no Senhor, né? O manuscrito do Senhor, né? A lei de Moisés, mas foi dada por Deus, e todos leram, eles leram e todos compreenderam, né? Eles foram ensinados sobre a palavra do Senhor, porque eles viveram muitos anos na Babilônia, né? Como cativeiro, eles viveram 70 anos, então eles não tinham, muitos inclusive quando foram para lá eram crianças, hoje já idosos, né? Eles não tinham conhecimento da lei, porque lá na Babilônia não teve ensinamentos como esse, né? Mas voltando para Jerusalém tiveram a oportunidade de reaproximar de Deus e assim conhecer suas leis e seus mandamentos, e houve festa, aqui mostra que na leitura tem que ter alegria, é dia de alegria, porque é dia de aprendizado, né? E aprendizado sempre é uma alegria muito bom, principalmente quando esse aprendizado é sobre a palavra de Deus, né? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai.
Obrigada, Senhor, por tuas palavras, pelos teus ensinamentos, Pai. Continue conosco, Senhor, proteja-nos de todo mal. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai, eu não sei o que lhe aflige, Senhor. Derrama a Tua unção sobre ela, manifeste o Teu poder sobre a vida dela, Pai. Tira a venda de seus olhos para enxergar o caminho que direciona a Ti, Senhor. Não permita que ela seja enganada, que ela seja iludida, Pai. Derrama a Tua unção, Senhor, que ela se volte para Ti em todos os momentos de sua vida, Pai. Que ela tenha fé e força sempre em Ti, porque é em Ti que somos fortes, pois nós mesmos sozinhos não somos nada, Pai. Peço a Ti por nós, os Teus filhos, derrama a Tua unção sobre nós, Pai. Continue nos dirigindo, Pai, nos ensinando, nos abençoando, nos protegendo, Senhor. Peço a Ti pela minha família, pelos meus amigos, pela família de meu esposo, Pai. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Senhor. Que o mundo possa se arrepender de seus maus caminhos e conhecer o único e verdadeiro caminho, que é o caminho que leva a Ti, Pai, através de Jesus Cristo. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.